Olá pessoal, tudo bom com vocês? O seu inglês é bom o suficiente? Você já se perguntou sobre o seu nível de inglês? As pessoas mesmo já ficaram com essa conversa para você? Então, esse áudio é sobre isso. Há muitos mitos no Brasil sobre língua, muitos relacionados à língua portuguesa. Eu escuto muito essa conversa sobre o inglês no Brasil e em países de língua latina, na Espanha. Eu escuto muitos reclames de pessoas dizendo que na Itália, na Espanha, no Brasil, né, em países de língua latina em geral, as pessoas não falam inglês tão bem. E que isso tem a ver com o problema de educação nesses países e com a própria questão linguística, com o fato de português, espanhol, né, serem línguas de base latina e isso não trazer uma proximidade com a, com a língua inglesa. E também de não haver toda essa questão linguística de fronteira nesses países. É diferente, por exemplo, em alguns países na Europa, onde há muitas fronteiras e as culturas até se fundem um pouco mais, e por essa razão a população fala de fato outras línguas. E também tem a ver com educação, né, nesses países. Mas eu trago uma reflexão aqui com viés um pouco diferenciado, né? Não para julgar, né? É uma outra reflexão. Pessoal, a nossa realidade linguística no Brasil é um pouco diferenciada. E a nossa realidade de educação também em relação a outros países. Então a gente não tem que ficar se comparando tanto com outros países e deve olhar para a nossa própria realidade. O que eu quero dizer em relação à língua com isso? A língua oficial do Brasil é o português do Brasil, né? E parece que o espanhol é a segunda língua oficialmente, eu não tenho certeza agora como estão esses acordos aí, mas por causa do Mercosul, pelo que eu me lembro, é isso. A língua inglesa, na América do Sul, parece que há apenas um país que adota o inglês como língua oficial, que é a Guiana Inglesa, se eu não me engano. Não tenho certeza disso, pessoal. Vocês precisam pesquisar aí. Mas todos os outros países, o uso da língua inglesa, ele não, ele não é tão frequente. E quando eu falo de uso, eu falo de convívio, de cultura. Porque a língua, para que ela exista, para que ela esteja viva, é preciso que haja essa fluidez em relação, e ela tem relação com a cultura principalmente. Então, em outras realidades, por exemplo, alguns países na Europa, como Áustria, Eslovênia, como Croácia, que fazem fronteiras com muitos outros países. Por exemplo, a Eslovênia faz fronteira com a Áustria, faz fronteira com a Itália, então é muito comum ali, até por uma questão prática mesmo, cultural, de uso, que as pessoas falem outras línguas, principalmente quando a fronteira é muito próxima, porque às vezes a pessoa, apesar de estar vivendo ali no país, ela tem mais relação com outro país por ter uma cidade maior, mais próxima. Às vezes ela vive numa vila e ela inclusive trabalha em outro país ou, enfim, ela almeja ir para outro país. Tem uma cidade na Áustria, chama Graz, e é uma cidade que tem muitos estudantes, e muitos estudantes dos países próximos da Áustria, Eslovênia, Croácia, né? Então é uma cidade muito multicultural, né? Que muita gente, e que as pessoas falam muitas línguas, muitos idiomas, por uma necessidade mesmo. No caso da nossa realidade no Brasil, isso é um pouco diferente, né? E aí você pode dizer assim, ah, mas nem o espanhol os brasileiros dominam direito. Eu concordo que há uma certa resistência, até por uma questão cultural do brasileiro, de se abrir para aprender outras línguas, não só do brasileiro, mas dos povos latinos. O espanhol, eu acredito que também seja desse jeito um pouco, e o português e o italiano também. Tanto que você vai a esses lugares e você não encontra facilmente pessoas que falam bem a língua inglesa.
Mas há algumas outras questões aqui que eu também trago para discussão, para desconstruir esses argumentos. Eu até fiz aqui uma listinha, pessoal, trouxe uma listinha aqui para a gente discutir. A primeira questão que eu aponto para vocês é a questão da identidade, né? Então, língua é cultura. Se não há uma razão de identidade, se não há uma, uma motivação, né? É muito complicado que alguém ou que um povo aprenda uma língua, né? E se não há o contato, uma prática de uso, isso também fica muito complexo, né? Então, eu acredito que em alguns países essa necessidade de falar o idioma tem a ver com a realidade local, né? Com a realidade local, com uma certa necessidade, às vezes, né? E com as próprias questões de políticas linguísticas que vigoram nesse país e as relações desse país com outros países. Eu acredito também que talvez essa crítica seja muito severa, porque há um distanciamento tanto cultural quanto linguístico do português do Brasil, que é uma língua de base latina, para outras línguas de base anglo-saxã. É claro que tem a questão da educação brasileira, que é o maior, eu acho que é o maior problema diante disso tudo, que eu acho que também atrapalha essa questão linguística, porque também vejo dificuldade nesse aprendizado, nesse processo de aprendizagem, para o caso do espanhol no Brasil. E o Brasil faz fronteira com muitos países de língua espanhola, né? E... Mas eu acho que a gente também não está tão envolto na cultura deles. Eu acho que eles recebem mais influência do que nós, dos brasileiros, até porque o Brasil é líder no Mercosul, o Brasil na América do Sul tem uma representatividade muito grande, mas a gente não tem essa conexão tão grande com a Argentina e com os países vizinhos. Eu acho que a gente olha muito mais, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E eles também, de alguma maneira, mas a gente ainda é uma grande referência para eles, né? Então, eu acredito também, pessoal, que feito é melhor do que não feito. E isso não significa que a coisa é mal feita. O que eu quero dizer com isso? Pode ter ficado confuso aí o meu pensamento. Eu acho que uma tentativa de aprendizagem, uma tentativa de falar a língua, é sobre isso que é o áudio, mesmo que haja problemas, né, mesmo que haja erro, e nesse caso é erro mesmo, que a linguística diz que o erro ele está relacionado com o estrangeiro num processo de aprendizagem, né? O estrangeiro comete erro falando na fala outra língua, porque a estrutura linguística, os subsídios linguísticos na cabeça dele são preenchidos com a língua mãe que ele fala. E ele vai trazer, provavelmente, algumas questões gramaticais da própria língua para a língua alvo de aprendizagem. E é nesse momento que vão surgir os erros em nível também ortográfico, né, na escrita, mas eu estou falando aqui na fala, em nível vocabular, em nível de pronúncia, de construção, né, de algumas regências, de alguns, né? E mas eu acho que a tentativa de aprender e de falar já é alguma coisa. E funciona. Tanto que no processo de aprendizagem de uma língua, quando alguém está aprendendo alguma língua, há um estágio de aprendizagem, grosso modo, chamado de interlíngua, que representa o momento entre a língua-alvo de aprendizagem e a língua da mãe da pessoa. Então, há uma cooperação entre as gramáticas aí, as duas gramáticas das duas línguas e o falante da língua-alvo, ele se desenvolve nessa perspectiva, né? E aí ele vai falar errado mesmo, ele vai falar, né? Eu estou falando aqui bem grosso modo como é que isso funciona. Mas os linguistas, o pessoal que trabalha nessa área também de processo de aprendizagem e até de aquisição de língua, fala da necessidade desse estágio para se chegar ao aprimoramento, né? E há um questionamento sobre a dita fluência,
né? Estudos em linguística comprovam, estudos sobre bilinguismo, meninos lobos, também na antropologia, porque língua também é cultura, que depois de 7 anos de idade, os subsídios linguísticos, eles já estão, e até culturais, vamos dizer assim, preenchidos. A língua também vem para uma questão cultural, de estruturar o nosso pensamento. Então, depois de certa idade, depois de por volta dos 7 anos, esses subsídios já estariam preenchidos. E quanto mais o tempo passa, presta atenção no que eu estou dizendo que é impossível, mas há uma certa dificuldade para essa absorção cultural e para essa uma certa resistência e até linguística. Não significa que a pessoa não possa aprender outra língua, ela pode em qualquer idade da vida. Mas quanto mais jovem isso ocorrer, isso não é uma regra, pessoal, mas é uma, né? Mais fácil é esse processo. Então, se você quiser atingir essa dita fluência, e mesmo assim isso é muito complicado, mas é mais interessante que você coloque seus filhos ou que você tenha sido inserido em um processo de aquisição bilíngue, né? E aí a gente vai para uma outra discussão, no período anterior a 7 anos de idade. Depois desse período, é um pouco mais complicado falar nessa fluência, especialmente se você estiver vivendo em uma região, em um local em que a língua ela não flui dentro de você nas interações, porque a língua ela existe pela interação, ela está viva nas interações, no engajamento entre as pessoas, né? Mesmo que você use o inglês em seu trabalho, você precisa de uma inserção maior para que haja essa fluidez maior, essa fluência maior, né? Não estou dizendo que quem trabalha, pessoal, com língua inglesa, eu estou dizendo que há uma certa restrição, porque a maior parte dos seus momentos da vida eles serão em língua portuguesa do Brasil, por exemplo, você vai usar a língua inglesa ali em determinados momentos. Então não vejo um problema nessa aprendizagem e no próprio fato dos brasileiros serem estigmatizados ao falarem a língua inglesa, né? Com, por exemplo, o fato de eles colocarem, a gente coloca muito, porque a gente não tem o nosso quadro fonético, ele é diferente da nossa língua do quadro fonético do inglês. Então há alguns fonemas que o Brasil, por exemplo, everything, os brasileiros vão falar com F mesmo, everything ou everything, né? Então aqui, o fonema, que é esse the, que fica, ele é a pronúncia, né? A língua ela vai ali atrás do dente um pouquinho, né? É uma pequena pressão, grosso modo. Ele não existe na no quadro fonético do português do Brasil. Então, não é comum para o brasileiro pronunciar esse fonema. E não tem problema nenhum nisso. Ele vai adaptar à realidade dele. É claro que com muita prática ele pode chegar ali né, a essa tentativa de pronunciar corretamente. Não estou legitimando aqui o erro como algo válido, viu? Eu estou dizendo que as pessoas que estão nesse processo de aprendizagem, elas não precisam ter medo de falar errado, ou de falar, ou de soar como um brasileiro. Até porque você é um brasileiro, e eu falando outra língua. E eu vejo essa realidade com falar outra língua desse jeito, apesar de ser muito criticado no Brasil, em países de língua latina, em outros lugares. Pessoal, o inglês falado na Ásia é um outro idioma, praticamente. Só para início de conversa. E funciona as relações ali de comércio, todas as relações vinculadas à língua inglesa, as interações, elas ocorrem por meio desse inglês mal falado, por essa dificuldade dos asiáticos com o idioma, né? Eu dificilmente encontrei algum asiático que fale o inglês dito, né, sem muito sotaque, que não troque, por exemplo, no Japão o R pelo L, né? E eu não vejo problema nisso. E na realidade isso não chega a ser um problema. E também vem aquela discussão da identidade. O que que você é? Você não é americano. E vem a questão da variação, né? Qual pronúncia que você vai adotar?
porque há uma pronúncia diferenciada. O inglês australiano é diferente do inglês sul-africano, do inglês britânico e do inglês americano, né? E existe o inglês falado pelos estrangeiros, pela comunidade de estrangeiros que vigora também. Então eu questiono essa crítica toda sobre o brasileiro e essa culpa, essa necessidade de uma coisa como se fosse para poder apagar a própria identidade, né? Outro dia, e essa depreciação plena do que é nacional. Eu acho que a tentativa já é muito válida, é aquilo que eu falo, feito é melhor do que não feito. E isso não significa que seja mal feito, né? Mas é preciso de um pouco de maturidade e de reconhecimento para entender isso daí, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, estava observando as interações sobre essas conversas de língua. E aí era um grupo de brasileiros, e aí tinha uma pessoa no grupo que era muito branca, e, e as outras pessoas do grupo falaram que essa pessoa falava não inglês, que essa pessoa não parecia brasileira e que ela falava inglês tão perfeito que nem soava como um brasileiro. E como eu sou linguista, né, eu olhei eu pensando assim, analisando, a pessoa fala inglês num bom nível, sim, essa pessoa falava, né? Mas ainda era possível identificar algumas coisas que denunciavam essa fala como um brasileiro, alguns fonemas, o que é natural, né? O brasileiro vai, em algum momento, colocar a vogal ali depois da consoante. Isso é super natural. A gente faz isso porque isso é um processo natural da nossa língua. Né? Isso também vai acontecer no inglês, por exemplo, internet, esse i aí no finalzinho, entenderam? Então, eu percebi isso. Só que no caso dessa colocação dessa pessoa nesse patamar, era mais, ao meu ver, por uma questão da pessoa não ser um pouco mais branca. No Brasil tem essa coisa do embranquecimento, então, né, vem todos esses discursos surgem nisso. Mas a pessoa falava português, falava inglês bem sim, mas não como um nativo de país nenhum, porque essa pessoa não é nativa de lugar nenhum. E ela, apesar de ter tido muita experiência, ela não passou por esse processo de bilinguismo. Se fosse uma pessoa que nasceu ou que foi criada desde pequena, lá antes dos 7 anos de idade, no Canadá, nos Estados Unidos, aí sim a gente pode começar a pensar, né? Até fazer uma confusão, pensar que essa pessoa não é brasileira, porque tem a questão da fluência. Agora, depois de 7 anos de idade, eu falo isso com propriedade porque eu sou linguista, não tem como essa conversa aí. Ele fala tão perfeito, quase um estrangeiro. Ainda vai ter coisa ali, vai ter algumas formulações, alguns usos de vocábulos que vão diferenciar, sim, o falante do nativo. Né? E não há problema nenhum nisso. Até porque é aquela coisa que eu defendo aqui no canal, que eu falo aqui no canal. Você quer apagar o quê? Seu passaporte é aquele ali. Mesmo que você renegue o seu passaporte, a sua nacionalidade é aquela. E não há problema nenhum em se constituir nessa relação linguística a partir da sua nacionalidade, da sua identidade. É claro que todo mundo quer evoluir, todo mundo quer falar um inglês que não seja estigmatizado, né? Mas você sempre vai ser estigmatizado. É isso que eu fico me perguntando. Você quer chegar na fluência como assim? O que que isso significa? Porque você sempre vai ser o estrangeiro. A não ser que, e mesmo que você consiga um passaporte, você não nasceu ali. Os seus traços, a sua mesmo, alguma coisa vai te denunciar, a sua própria história vai te denunciar. Então, qual a razão desses discursos? Né, sobre falar bem. É por uma questão profissional? É por uma questão da eficácia na comunicação? No Brasil tem muito disso. O brasileiro não fala nem português direito, vai querer falar outra língua. E a linguística desconstrói isso, que é uma ciência, né? E tem muita desinformação cultural. As pessoas são muito desinformadas. A linguística diz que o estrangeiro comete erro e está tudo bem. Né? Ele precisa desse momento para poder desenvolver a língua. E o nativo, ele fala a língua. Ele não comete erro na fala. Eu estou falando de fala, não estou falando de erro ortográfico ou de outras coisas. Né? Então, esse áudio é sobre isso. Espero que tenha trazido reflexão para vocês, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.